Efésios 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua presença aqui nesse lugar. Te agradecemos, Pai, porque Tu já tens falado conosco. Mas te agradecemos também porque Tu ainda tem muito a falar a cada coração. Te agradecemos porque Tu estás aqui, Pai, para efetuar uma obra em cada vida. E nós te pedimos, Pai, que cada coração esteja atento, que cada ouvido seja destampado espiritualmente. Senhor Deus, que nós possamos enxergar a Tua glória, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo cumpra a missão, Deus, que o Senhor ordenaste, Senhor Deus, que é nos ensinar, que é nos consolar, que é nos direcionar, que é nos guiar. E nós cremos que o Teu Espírito Santo, conforme foi profetizado por Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui. Nós estamos na era do Espírito. Senhor Deus, o Espírito para em cada um. O Espírito fala a cada um. E nós cremos, Senhor Deus, que essa palavra se torna viva quando o Espírito Santo está presente. Nós cremos, Senhor Deus, que tudo clareia quando o Espírito Santo nos ensina. Senhor Deus, que o Teu Espírito possa traduzir, Pai, aos nossos corações a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, são muitas coisas que tem no meu coração para compartilhar com a igreja. E a maioria delas estão nessas duas páginas da sua Bíblia. Ela está em Efésios 4, também está em Efésios 2. Então eu gostaria que você deixasse marcado. E eu gostaria de trazer para você, parece que a Juliane adivinhou, houve uma mudança no nosso repertório. Nós não íamos cantar Muralhas e ela cantou. E a palavra vem falar sobre que o Senhor Jesus derruba muralhas. E o Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor queria preparar o teu coração para a palavra dele essa noite. E mesmo a gente planejando um repertório ontem, cantando outro hoje, o de hoje foi adequado à palavra que o Espírito Santo queria trazer ao meu coração e ao seu coração. A palavra também fala de paz. Paz, e a paz não é a ausência da guerra, falando de paz mesmo nas tribulações. E nós cantamos 2 cânticos que falavam sobre isso, inclusive um que nos encorajava a nos alegrar pela fé, mesmo vivendo tribulações, mesmo passando pelo vale, mesmo passando pelo deserto, mas nos alegrar com a certeza que o Senhor nos dá a vitória. Amém? Então eu creio que o Senhor já está preparando o terreno do seu coração. E o que eu venho aqui é somente confirmar a palavra dele que já foi ministrada no louvor. E essa palavra está aqui em Efésios. Mas eu queria introduzir um pouco, falando um pouco sobre o que tem acontecido e contextualizar a igreja sobre essa questão da palavra e sobre a questão da paz. Uma delas é que esse mês, no dia 12/6, o que aconteceu no dia 12/6? Vamos dizer, dia dos namorados. Mas no dia 12/6 aconteceu algo que as TVs noticiaram, que foi um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, né, o chefão lá dos Estados Unidos, e o da Coreia do Norte. Os dois apertaram as mãos. E alguém pode perguntar, mas o que é que tem de importante nisso? Eles estavam brigando há um ano. Eles estavam brigando há um ano e havia ameaça de guerra nuclear.
Então é algo que impacta o mundo inteiro. Então existem rumores de guerras acontecendo, países contra países. Existem rumores de guerra não somente nesse âmbito de país contra país, mas existe guerra nos lares, existe guerra nas casas, marido contra mulher, filho contra pai. Existe guerra mesmo até dentro da igreja, pessoas contra pessoas. Isso não deveria existir, mas existe. E eu queria trazer aqui uma palavra de paz, porque nosso Jesus, nosso Senhor Jesus é declarado por meio do profeta Isaías, o príncipe da paz. E ele vem trazer uma palavra de paz. E essas inimizades, elas são como muralhas. São como muralhas que estão entre, por exemplo, existe uma imensa barreira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Os presidentes ficavam trocando farpas nas redes sociais e prometendo coisas. E é coisa de menino, às vezes coisa de menino. Vem que eu tenho aqui um troco para você. E isso acontece, é interessante que isso acontece na humanidade em todas as esferas. É país contra país, às vezes é Estado contra Estado, preconceitos, né? O Sul falando do Nordeste. E você vê um âmbito menor dentro da cidade, bairro contra bairro, gangue contra gangue. E quando você chega no escopo da família, tem guerra na família, tem muralha na família, tem muralha. E Jesus veio para derrubar muralhas. Ele veio derrubar muralhas que foram postas nas famílias. Veio para derrubar muralhas que foram postas na igreja. Ele veio derrubar muralhas. E até essas muralhas que foram postas entre países. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. E ele veio derrubar essas muralhas. Às vezes pequenas fofocas causam problemas, contendas. E essas contendas causam inimizades. E essas inimizades são muros que já dificultam o trabalho de Deus dentro da igreja. E eu gostaria de iniciar essa reflexão voltando um pouquinho, que você guarde aí o Efésios 4. Você volte um pouquinho para Efésios 2, versículo 11. Mas somente guarde aí o ponteiro, guarde aí esse versículo, nós vamos já ler. Geralmente a gente cumprimenta um ao outro. Existem vários tipos de cumprimento na igreja. E um dos mais conhecidos é Pai do Senhor, né? E é tão cultural, né? É tão comum você cumprimentar o outro com a paz do Senhor, mas virou também algo comum demais, e você não sabe muitas vezes a profundidade dessa palavra. A paz do Senhor ao meu coração e ao seu coração. Como eu falei, Isaías 9:6 fala sobre um chamado príncipe da paz. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então a gente fala sobre paz. O nosso Senhor é o príncipe da paz. E eu pergunto, será que nós estamos pacificados? Será que nós temos paz realmente no nosso coração? Será que nós deixamos a paz de Deus realmente agir no nosso coração? Eu quero fazer um paralelo aqui, por exemplo, com o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que está no processo de pacificação, né? Teve uma intervenção militar e alguns morros precisaram de intervenção militar. Precisaram ser pacificados, porque existia um clima de guerra ali. E ultimamente, as notícias mostram que até pontos turísticos conhecidíssimos são lugares de guerra. Agora no Pão de Açúcar, né, tão conhecido,
onde todo mundo que vai ao Rio de Janeiro quer bater ponto ali, quer andar ali, quer ter aquela visão, mano, quer andar naquele bondinho. Algumas pessoas, talvez, eu não sei se ainda está bloqueada aquela área, mas aquela área foi bloqueada devido a tiroteios, devido a problemas de guerra interna dentro do Rio de Janeiro. E as pessoas lá estão tentando pacificar aquele lugar. E existe uma ideia, né, um movimento no sentido de pacificação dos morros, pacificação do estado do Rio de Janeiro. Aqui também existem guerras, existem lutas entre gangues, existem guerras verdadeiras aqui. Pessoas que não podem andar em outros bairros porque elas são de gangues diferentes, existem guerra mesmo. Mas eu queria falar não somente desse tipo de guerra, eu queria falar sobre uma guerra que tem dentro da gente. Uma guerra que nos deixa fora, sem paz. E a gente precisa ser pacificado no Senhor. E é uma coisa que está dentro da gente que às vezes dá vontade da gente atacar o outro. Muitas vezes vem de uma baixa estima, algo que aconteceu na tua vida, e porque você está nessa condição, você começa a atacar as outras pessoas para elas descerem também, porque você já se vê tão lá embaixo, você quer atacar as pessoas. Tem gente que ataca outras pessoas sem nem saber por que estão atacando. É uma condição de guerra interna, falta de paz. E quando a gente declara a paz do Senhor, a gente nem sabe a profundidade do que a gente está declarando. Será que nós temos a paz de Deus no nosso coração? A palavra de Deus fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Existe a paz do homem. O que é a paz no conceito do homem? Aquela paz, assim, ausência de guerra, ausência de tribulação. Aquela paz onde você está deitado numa rede e não tem problema nenhum. Mas a paz definida na Bíblia é uma paz que excede todo o entendimento. É a paz que você tem mesmo na guerra. É a paz que você tem mesmo no deserto. É a paz que você tem mesmo no vale. É a paz que você tem mesmo na escuridão. É o Senhor te dar uma paz apesar da guerra e não uma falta de guerra. Você entende isso? A palavra de Deus também fala sobre um dia que os discípulos estavam no barco, começou uma grande tempestade, e houve uma tempestade fortíssima, e os discípulos estavam em tribulação. E o que é que aconteceu? Jesus estava no barco, e ele estava dormindo, porque aquilo era a paz dele. Aquela situação, aquela guerra, aquela tribulação, para Jesus não era nada. Os discípulos pensavam que eles iam morrer, e eles não sabiam de que Jesus era capaz. Então eles acordaram Jesus já no sentido de: Senhor Jesus, todos nós vamos morrer. E Senhor Jesus disse assim: não, calma, vocês têm muita pouca fé. E ele disse aos ventos e os mares que se acalmassem, e eles se acalmaram. Glória a Deus. E naquele dia os discípulos entenderam que ele era um homem que mandava até nos mares e nos ventos. E à medida do tempo que você vai andando com Deus, você vai tendo oportunidades de passar por tribulações, e você vai entender que o Senhor Jesus, Ele acalma a tua tribulação quando Ele quiser. E quando Ele não quiser, Ele vai dormir. Mas o que vai acontecer contigo é que você precisa ter a fé que Jesus está no teu barco. E com Jesus é o lugar mais seguro do mundo. Aleluia. Pode existir vários lugares. Sabe, as pessoas têm criado verdadeiros fortes nas suas casas. Muros altos, equipamentos de segurança, carros blindados. Mas a maior segurança está em Deus. Não existe maior segurança. Não existe lugar mais seguro do que o esconderijo do Altíssimo. É um lugar de plena e perfeita paz. Mas como chegar lá? Como estar completamente pacificado? Como lidar com as tribulações? Como lidar com as guerras? Estando
naquela tempestade, com aqueles ventos, como a gente consegue se controlar? Quem assistiu o jogo do Brasil viu homens do time brasileiro totalmente abalados emocionalmente. A Juliane citou aí o caso do Neymar, né? E o Neymar, ele estava altamente abalado, e ele estava emocionalmente muito abalado, e era um momento de guerra para ele. E às vezes a gente está assim, está num momento assim, a gente não consegue se controlar, e algumas vezes a gente dá lugar à ira, a gente dá lugar a outras coisas que nós não queríamos dar lugar. Mas se o Senhor, será que Ele consegue nos colocar nesse lugar de paz? Como eu chego nesse lugar de paz? E Efésios 2, ele fala sobre um tipo de pacificação que Jesus fez. Existem várias pacificações realizadas por Jesus. Uma delas é entre você e Deus. A palavra diz que Jesus tem o ministério da reconciliação. A palavra diz que você está brigado com Deus. Existe uma parede enorme entre você e Deus. E Jesus veio aqui à terra para reconciliar você e Deus. Então, primeira paz que Jesus traz para você, a paz entre você e Deus. Entre você e o Pai. Por meio do Filho, você tem paz com Deus. Quando você diz paz do Senhor, também é desejando uma paz ao seu irmão, que ele tenha com o Senhor, que não exista nenhuma barreira entre o seu irmão e Deus, que não exista nenhuma barreira, nenhum problema de inimizade entre o seu irmão e o Senhor. Quando você diz paz do Senhor, você está desejando a Ele que exista uma paz entre Ele e o Senhor. É a paz do Senhor na sua vida, na vida dele. Amém? Como ter uma paz com o Senhor? É você se entregando a Ele, é você seguindo a Ele, é você estando com Ele e agradando a Ele e obedecendo a Ele. Porque caso contrário, os homens que estão na carne, os homens que seguem a carne, eles são inimigos de Deus. Existe uma inimizade, existe uma barreira entre os homens e Deus. Então Jesus veio aqui, primeiramente, trazer a paz entre Deus e os homens. A segunda paz, ela está escrita em Efésios 2. E ela diz assim, versículo 11: portanto, lembrai de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então eu queria, para que a gente entendesse melhor esse texto, trazer aqui. Eita, então pronto. Vocês vão conseguir trazer? Eu queria primeiramente 2 voluntários.
2 voluntários. Monte Alano. O Ricardo vai ser o judeu. E esse nosso jovem aqui, pequenininho, vai ser o gentil. E aí no meio deles existe uma barreira, um muro. Pode botar alto, porque esse rapazinho está se olhando. Aí, Timóteo, acho que vou precisar que você fique aí só sustentando esse muro. Esse é o gentil, esse é o judeu. E essa parede da separação que existia naquela época. Onde nós estamos nesse lugar? Os judeus são os filhos da promessa, filhos de sangue mesmo, da promessa de Abraão. E os gentios não eram filhos da promessa. E nós aqui, nós não somos filhos de sangue de Abraão. Nós estamos nesse lugar aqui. E Paulo, ele tinha esse ministério, ele pregava aqueles que não eram judeus, ele pregava para os gentios. E quem eram os gentios? Aqui está escrito: portanto, lembrai-vos que outrora, no versículo 11, fosse vós gentios na carne. Por que ele chamou de gentios na carne? Porque chamado de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Então, os judeus passavam pela circuncisão e os gentios não passavam pela circuncisão. Todos os judeus homens eram cortados o prepúcio e eles eram incircuncisos. Por que ele enfatizou a questão de se intitulavam na carne, por mãos humanas? Porque Paulo, mais à frente, ele diz que o importante não é a circuncisão de verdade, a circuncisão na carne, mas a circuncisão do coração. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, não importa quantas vezes você vem para a igreja, não importa a roupa que você está andando, se você está vindo de gravata ou não está vindo de gravata. Esse tipo de costume, para uns é importante, mas o que o Senhor quer é que você tenha uma liberdade, uma circuncisão de coração. O Senhor quer que você faça as coisas de coração. Quarta-feira foi pregado aqui: você precisa de um espírito, um coração perfeito e uma alma voluntária. Não adianta nada a gente estar cantando aqui na frente se a gente não quer cantar. Não adianta nada você estar aqui louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, se o que você está falando não é verdade. Não importa se o gesto que você vai fazer. Tem gente que está sentado, mas o coração está celebrando em pé. Tem gente que está em pé, mas o coração está sentado. O que importa é o coração. O que importa é a circuncisão de coração. Aqui nós temos o gentio e o judeu. E eles não se falavam, eles não se comunicavam. Um se achava, o judeu se achava. Ele não falava com os gentios. E os gentios também não falavam com os judeus. E aí diz assim, o que ele fala mais sobre os gentios? Ele fala que naquele tempo eles estavam sem Cristo. E outra coisa, separados da comunidade de Israel. Então existia uma comunidade fechada de Israel. Estranhos a alianças da promessa. Então o Senhor tem uma promessa, uma aliança para aqueles que são descendentes de Abraão. Eles tinham a promessa e ele não. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa é a característica do gentio. Alguém que não tem a esperança em Deus. Que não tem Deus no mundo. Às vezes eu penso, a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que não crê que Deus existe, como é que ela lidar com os problemas? Como é que ela lidar com as perguntas fundamentais da vida? Que até hoje não foram respondidas pela ciência. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Quem me criou? Qual é o meu propósito de vida? Às vezes eu me pergunto como os gentios de hoje, conseguem viver nas tribulações. Por isso que, como Timóteo prega tão bem, por isso que as farmácias estão lotadas.
Aliás, os homens estão correndo às farmácias, buscando remédios antidepressivos, porque eles tentam buscar felicidade, buscar paz nos remédios, nas festas, no muito trabalhar, no muito ter, e não encontram essa paz. No final eles vão buscar antidepressivos, vão buscar uma certa paz quimicamente. Mas quem são os judeus? Os judeus foram aqueles que estão na aliança, que estão na promessa, mas também eles estão somente cumprindo leis. Eles colocaram as leis na frente do coração, e alguns deles perceberam que bastava cumprir as leis e assim ficava bem na fita onde eles viviam. Então eles oravam bem alto, eles oravam 3 vezes ao dia, eles faziam 2 jejuns por semana, e eles sabiam cumprir leis. Sabe, cumprir leis é muito fácil, vir à igreja é muito fácil, estar cantando louvor às vezes é muito fácil, mas eu quero ver você perdoar o seu irmão. Eu quero ver você se pacificar realmente na sua alma. Eu quero ver você transbordando em fé, transbordando quando ninguém estiver olhando, sabe? Cantando a Deus lá no seu quarto no secreto. É aí quando você conhece que você está verdadeiramente buscando a Deus. Por isso Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não façam que nem os judeus não, que vão, sobem, oram bem alto, vá para o seu quarto secreto, vai orar lá, o galardão dele já ganhou. Agora você vai me encontrar no secreto. Quando você for dar alguma coisa, não anuncie que você está dando não, que a sua mão direita não veja que a mão esquerda fez. Sabe, quando você for doar. Então acontecia muito, os judeus, eles eram muito de aparência. Eles entenderam que era só cumprir leis. Às vezes a gente chega no nível religioso, a gente chega numa espiritualidade, num nível muito raso, num nível religioso, que é só chegar aqui, é só chegar aos domingos, é só cumprir leis, é só ir para o culto de domingo e para o culto de quarto. Pronto, estou bem na fita. Será que é só isso? Será que é só isso? Andar no Evangelho, viver o Evangelho? Mas Jesus, ele tinha um propósito, e assim, por mais que eles sejam povos tão diferentes, o que é que aconteceu? Agora eu preciso de Jesus. O nosso Jesus geralmente é o nosso amigo Eduardo. Eu queria, por favor, que o meu Jesus aparecesse aqui. E a palavra de Deus, versículo 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Então não foi algo simples não. Jesus não simplesmente deu a mão para um e para outro, não. Ele precisou um sacrifício grande, ele precisou morrer por esse povo e por aquele povo, e por mim e por você. E Jesus, ele morreu, sangue foi derramado, ele foi até a cruz. Para quê? O versículo 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede. Agora eu queria que a parede fosse derribada. Já que não dá para derribar, vamos tirar ela, né? E eu queria que Jesus desse a mão aqui no meio ao judeu e ao gentil. E ele diz assim: ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem. Então existe, meus irmãos, um novo homem, uma nova vida, fazendo a paz. O Senhor fez isso com dois povos, e se reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Isso aconteceu com dois povos. E isso acontece também, meu irmão, na sua família, na minha família, na sua igreja. Sabe, Jesus, ele, por meio da cruz, por meio de sacrifício, ele tenta reconciliar, ele tenta unir. Glória a Deus. A palavra de Deus é união, é unidade. E Jesus faz isso e precisou de um grande sacrifício. E o Senhor fez isso. Eu queria agradecer aos meus atores,